A lei seca completa 9 anos e fica mais rigorosa a partir deste mês, com aumento de pena de prisão para crimes cometidos ao volante, principalmente sob efeito do álcool ou outra substância entorpecente. Quais são as mudanças e efeitos sobre os crimes de trânsito? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 22 anos e já passou por 4 comarcas: Perdizes, Rio Casca, Sabará e Belo Horizonte, onde está há 12 anos. É também pós-graduada em Meio Ambiente e Gestão Judiciária. Doutora Maria Isabel, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Teremos também, então, os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito da UniBH me ajudarão a entrevistá-la. E o Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutora Maria Isabel, nosso tema, então, é essa mudança, né? Já neste mês de abril, começam, então, a valer, entram em vigor as novas regras mais duras para punir quem comete crimes ao dirigir, principalmente, lógico, sob o efeito do álcool ou outra substância entorpecente. Como é que a senhora avalia essa mudança? Todas as mudanças legislativas, em princípio, têm por escopo trazer maior seguridade à população. O trânsito, como todos nós já sabemos, é realmente um verdadeiro caos no sistema em que nós vivemos. Por mais que normas sejam criadas, nós ainda verificamos um transtorno muito grande devido principalmente nos grandes centros. Mas esse problema não é também exceção, não é tão somente nesses lugares, como nas pequenas cidades nós podemos verificar a questão da embriaguez no trânsito, que tem por principais mudanças a legislação que ora nós iremos debater. Eu verifico que a sociedade tem sentido uma grande sensação de impunidade, em face principalmente com os homicídios decorrentes de acidentes de trânsito. E a pessoa leiga, ela não consegue entender a diferença daquele que mata no trânsito, principalmente estando embriagado, que popularmente se diz não vai acontecer nada, embora haja um processo, haja uma condenação, mas ainda há uma sede maior de uma punição mais severa. Essas daquele mudanças, que matou com um dolo, né? Então, essa lei, eu penso que ela veio para criar uma mentalidade diferente na população e, consequentemente, criar hábitos mais saudáveis. Você acha, então, por meio do rigor, é possível mudar esse comportamento, esse hábito no volante? Se a punição for efetiva, sim, mas, porém, a grande transformação se dá através da educação, né? Entendi. Doutora Maria Isabel, então, parece que então que há um aumento de pena contra motorista que dirigir alcoolizado ou sob o efeito de qualquer substância psicoativa. Então, qual que é essa mudança na pena? A mudança foi para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa. Os demais crimes, notadamente a direção a direção com capacidade alterada em razão de substância psicoativa, continua a mesma pena. Só para a gente entender, homicídio culposo, doloso, qual que é a distinção aí jurídica? O dolo é quando a pessoa tem uma vontade realmente dirigida para aquela prática criminosa. Não precisa estar bêbado, por exemplo. Matar. Não precisa estar embriagado. Não, não precisa estar embriagado, que poderia até ser uma excludente no caso do dolo, quando a pessoa quer matar. Agora, no trânsito, a pessoa, ela age por uma das modalidades de culpa, que seria a imprudência, negligência ou imperícia. Nesse caso, a pessoa que vai dirigir embriagada, ela não só é imprudente, como também negligente, que ela não poderia estar dirigindo. Também, com essa nova legislação, eu penso que haverá uma mudança sistemática da questão do dolo eventual, que alguns tribunais já têm entendimento favorável. Então, nesse sentido, a pessoa que bebe, ela tem que saber que ela está ali na condição de que ela pode matar. Que ela pode matar. Isso aí torna isso um crime hediondo?
Não. Inafiançável? Não. Assim, agora com a nova lei, como a pena vai ser de reclusão de 5 a 8 anos, tornou-se inafiançável também. Mas isso não isenta e nem impede que aquele indivíduo que é portador de bons antecedentes, que é primário, que tem um endereço certo, uma ocupação lícita, possa receber a liberdade provisória com a imposição de outras medidas cautelares que assegurem a aplicação da lei penal. Por exemplo, quais seriam essas medidas? Por exemplo, seria o comparecimento mensal obrigatório, de repente até uma tornozeleira eletrônica, não se ausentar da comarca por mais de 30 dias. Todas essas modalidades, elas podem ser ainda aplicadas. Quer dizer que a pena de prisão, ela pode ser substituída por outra... Não, a pena não. O crime inafiançável não quer dizer que o indivíduo não possa responder em liberdade. Entendi. Agora, você só falou de 5 a 8 anos. Como é que isso pode variar? Entre 5 e 8 anos, quem decide? É o juiz? O juiz. Essa lei também, ela trouxe uma recomendação que pelos juízes ela já é observada, que deverá se dar um enfoque mais acentuado, né? Não de exasperação, mas uma atenção maior à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. Eu sempre sentencio os homicídios dolosos no sentido de que, principalmente, as consequências são irreparáveis, no caso de uma pessoa que falece num acidente. Por quê? Nada vai trazer de volta a vida daquele ser, ele é único, ele é especial para a família, para a sociedade, para o lugar onde ele ocupava no mundo. Então, por mais que haja uma reparação financeira, que haja um retorno ainda com essa lei mais rigorosa, que mais adiante nós vamos falar, hoje não vai permitir substituição, mas aquela vida se foi. Perfeito. Doutora Maria Isabel, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente sobre essa identificação do estado de alcoolemia, de embriaguez constatação. Como que é feito esse teste, naturalmente com o bafômetro, e quais são os limites. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as mudanças mais rigorosas na lei de trânsito aí, da Lei Seca. A nossa entrevistada é a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Doutora Maria Isabel, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessa identificação. Durante a fiscalização de uma blitz, qual que é a quantidade legal que é permitida, tolerada, se é que alguma quantidade tem que ser tolerada no volante? Olha, para o crime do artigo 306, que é dirigir com veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou outra substância psicoativa, que atualmente tem sido muito comum também, outras substâncias psicoativas. Para o caso do álcool, é 0,34 ml de ar expelido dos pulmões por litro de sangue. E até 33 é apenas infração administrativa. Aí, nesse caso, não houve lesão porque foi parado uma blitz, por exemplo. Sim, que aí tipo é o crime do artigo 306, Sim. que é esse que eu descrevi, o tipo penal. Está sendo mantido, né? Sim, esse está mantido. E a pena ainda permite a suspensão condicional do processo, permite, ainda que não tenha esse benefício, vai poder substituir por uma pena restritiva de direito, caso haja condenação. Sim. A constatação disso é feito como? Mediante o bafômetro, mas não é obrigatório. Então, a pessoa pode também se recusar. Nesse caso, outros sinais, hoje a lei permite, que sejam verificados a fim de se constatar. Menos precisos, mas também, né?
na maioria das vezes eles são precisos e os policiais são altamente capacitados. E sempre são 2 que preenchem o laudo de constatação. Então tem olhos vermelhos, normalmente a pessoa fica bem exasperada, o hálito etílico é inconfundível, a capacidade de se manter em equilíbrio também é outro sinal bem evidente. A exasperação, nem sempre nós tomamos como base para verificar e constatar como uma alteração psicomotora, porque a pessoa se exaspera normalmente quando o policial fala, faz bafômetro, não faz, você tá, não tá. Então isso é uma coisa comum que é discutível dentro da questão da ampla defesa. Mas normalmente, quando o laudo é feito, isso realmente é constatado, mas há as exceções. Sim. Também é possível, quando a pessoa faz o bafômetro, há uma margem, pode haver uma margem de erro, né, de segurança, ele pode fazer a contraprova na delegacia e também pode ser submetido a um exame de sangue ou ainda exame clínico para o caso, se a pessoa continuar necessitando. Mas se negar-se a fazer o exame, pode ser uma presunção de culpa, e ele pode continuar dirigindo depois disso? Não, de todo jeito o carro é apreendido, a multa é lavrada, o carro pode ser liberado para outro condutor. Outra pessoa. E a carteira fica suspensa até? Se constatado, sim, aí é infração administrativa, né? Que pode levar à suspensão da carteira. Sim, sim. Por até 12 meses, não é? 12 meses para infração administrativa. Então, Maria Isabel, vamos ampliar o nosso debate convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Por favor, a primeira pergunta. O aumento do mínimo legal em 5 anos em homicídio culposo foi proporcional à pena de lesão corporal seguida de morte? Ana Clara, a sua pergunta me remete ao Código Penal, porque a partir do momento em que a pessoa morre porque ela foi atropelada, sofreu uma lesão, ainda que tenha morrido um tempo depois, isso vai caracterizar o homicídio culposo. Se foi lesão corporal seguida de morte, nós nos remetemos ao Código Penal, onde, nesse caso, a pena é de 4 a 12 anos para lesão corporal seguida de morte. Só que aí nós estamos falando em dolo, e aqui nós estamos falando em culpa. No crime de homicídio culposo, a partir agora dessa nova alteração e o vigor da lei, passa de 5 a 8 anos. Então, eu penso que há uma proporção, sim. O aumento da pena tem a finalidade de prevenção geral negativa, dissuadir ou de retribuição? Eu, como já disse e me manifestei anteriormente, o aumento da pena tem sim um caráter retributivo, mas eu não penso que é negativo. Eu vejo como uma forma de uma resposta socialmente mais condizente com o momento em que nós vivemos. Se aquela reprimenda não coíbe a prática da infração, eu entendo que, além da educação, que é o pilar básico de mudança cultural e de atitudes, mas a reprimenda ser exasperada, eu acho que, nesse caso, pode ser realmente positiva e não negativa. É uma resposta mínima da sociedade, né? Embora a pena seja superior a 4 anos, é admissível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito? Alessandra, o homicídio culposo agora teve a pena exasperada para 5 a 8 anos. E o legislador teve realmente esse cuidado exatamente para inibir, proibir a substituição da pena corporal pela pena restritiva de direito, porque esse é um grande clamor da sociedade. Só que nos casos de embriaguez, porque aquela pessoa que no trânsito eventualmente possa realmente cometer um ato de negligência qualquer ou com uma das modalidades de culpa, a cadeia não vai ser a resposta para ela, porque no caso dela é diferente. Agora, aquele que está embriagado realmente merece ter uma pena mais agravada e até uma segregação, ainda que inicial. Muito bem.
Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário BH. Doutora Maria Isabel, vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente falasse sobre outras mudanças mais rigorosas da lei seca aí, que vão entrar em vigor a partir deste mês de abril, a partir do dia 20 de abril. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da MAGES. Hoje estamos discutindo as mudanças na lei seca que ficou mais rigorosa a partir deste mês de abril. E a nossa entrevistada é a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Doutora Maria Isabel, então a respeito da multa para quem está alcoolizado ao volante de R$ 2.934,70 e passa a responder a um processo administrativo. Agora, se for reincidente, isso dobra? Dobra. E eu acho que é muito justo, muito justo. Agora, é interessante a questão da suspensão da habilitação, que administrativamente é 12 meses. E na condenação, normalmente a tendência dos tribunais é reduzir a pena mínima, que aí passa 2 meses. Então, nós temos uma pena administrativa bastante severa. E na condenação, há uma redução bem já incorporada pelos tribunais e que nós temos aderido, por quê? Por questão até de gestão judiciária. Ok. Mas em relação ao álcool, existe o etilômetro, o bafômetro. E as outras substâncias psicoativas, como é que elas podem ser identificadas? O exame de sangue ou urina. Quer dizer, a suspeita do policial naquele momento faz o registro. Normalmente, o indivíduo, ele deixa uma marca, um sintoma diferente e a maioria admite. Mas admite que usou aquela substância, mas que não se encontra com a capacidade alterada. E muitas das vezes eles concordam em fazer o exame e a constatação realmente é verificada e o procedimento criminal tem sequência. Doutora Maria Isabel, outras mudanças foi a fixação de penas para a lesão corporal. O que mudou exatamente? Foi até bom a gente retornar nessa pergunta, porque no primeiro estudante nós tivemos que nos remeter à lesão corporal dolosa do Código Penal. A lesão culposa para a pessoa que estiver embriagada também teve a pena exasperada de 2 para 5 anos. Mas isso não vai impedir que haja uma substituição por uma pena restritiva de direitos, embora seja já um avanço, porque no atual sistema a pena é de 6 meses. Agora, eu verifico que nesse caso, como no caso do homicídio culposo também, ainda que tenha na lesão a pena restritiva de direito e o encarceramento na fase inicial do homicídio culposo, as políticas públicas voltadas para o sistema penitenciário têm que já imediatamente criar um divisor para que esses elementos, assim como nas penas substitutivas, tenham um enfoque para a transformação daquele indivíduo. Porque vejamos bem, eu vou pegar um bêbado contumaz, que é aquele que vai ser condenado no homicídio. Vou colocar ele dentro de um presídio. Se eu não fizer um tratamento para ele deixar o álcool, para que ele tenha uma educação no trânsito, para que ele possa se reciclar, para que ele possa voltar a um convívio social adequado, ele vai se perder diante desse sistema penitenciário e a pena vai perder o sentido. É aquela questão, pela experiência da senhora, é possível resolver os problemas de morte e crime no trânsito usando a lei penal? Não, só com a educação. Só com a educação. E uma mudança
completa, né, da cultura e de mentalidade do povo. Eu vi até uma outra polêmica a esse respeito sobre, só falou um pouco daquela questão da suspensão da carteira administrativa ou criminal, né? O crime culposo, por exemplo, nesses casos aí, eles estão recebendo penas maiores do que a sua modalidade dolosa, né? Sim, num primeiro momento agora parece que isso vai ser um tema bem interessante nos debates jurídicos, né? E aí eu acho que nós vamos acabar com aquele impasse do dolo eventual. Essa lei pode resolver esse problema com essa exasperação. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, gostaria que agora só fizesse para a gente a indicação de leitura para os nossos telespectadores. Perfeito. No quadro Pensamento Literário, por favor. É até oportuno o momento, né? Eu comecei a ler Zé Saramago nessa obra, Ensaio sobre a Cegueira, e ele foi escrito por esse renomado autor no final do século passado, mas o prefácio fala até numa profecia, e eu penso que essa profecia ela é bem atual no momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão, assim, às vezes até se sentindo em um verdadeiro caos, principalmente diante de tantos conflitos sociais, de dificuldades que nós temos enfrentados e do desafio do novo, como sobreviver com tantos momentos difíceis que a sociedade tem enfrentado. E aqui vale a pena que a gente conheça a história dessas pessoas que, no momento de cegueira total, como é difícil para alguém que enxerga conviver nesse mundo e nesse caos que se instaura nesse momento. Também é importante destacar a linguagem escorreita do autor e a sua capacidade de transitar entre os diversos personagens sem nominá-los com um prenome comum, mas apenas designando-os pela qualidade ou pela sua característica, ou pelo aquele momento com que a visão foi perdida. Então, tudo isso também nos faz um exercício de memória e nos remonta ao afeto que esses grupos vão se organizando para viver numa sociedade em caos, que eu acho que também é um momento que nós temos que refletir para isso. Uma boa indicação aí de um português. Muito obrigada, então. Um português legítimo, né? Doutora Maria Isabel, só para a gente encerrar o nosso programa, nossa última questão aqui, eu disse no início do programa que são 9 anos já de lei seca. Que balanço a senhora pode fazer? Houve resultados significativos? Olha, eu posso falar de Minas Gerais, onde eu atuo. Eu vejo como uma das coisas muito positivas governamentais. As blitz funcionam, as polícias são equipadas, as pessoas têm procurado, né, evitar a cultura de se beber, não dirija, se dirigir, não beba, tem sido incorporada. E, apesar disso tudo, tem um balanço aí de durante esses 9 anos, de quantas abordagens foram feitas, quantas constatações. Nós ainda recebemos, em média, as 2 varas criminais aqui em Belo Horizonte, 200 processos mês. Temos um índice de 10% a 15% de pessoas reincidentes. Eu acho pouco. E essas pessoas que ainda cometem esse delito são levadas a uma oportunidade de um benefício onde vão refletir e cumprir uma suspensão do processo, que eu acho que a educação tem prevalecido. Bom, eu conversei aqui com a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre as mudanças mais rigorosas aí da lei seca a partir deste mês de abril. Doutora Maria Isabel, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, sempre à disposição. Nós agradecemos, foi um prazer. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.